Vol, eu sou psicanalista aqui da SPID e hoje teremos, então, como convidadas a didata da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro e ela nos falará sobre turbulências. E teremos a Fausta Romano, que é psicóloga, psicanalista, presidente do Instituto de Psicanálise, Formação e Pesquisa Armando Ferrari de Roma, e que nos falará sobre o objeto corpo. Márcia. Assim? E eu vou falar sobre turbulências. Bom, boa noite a todos. Queria dizer, primeiramente, que é uma honra para mim estar aqui com vocês, já que eu conheço a Solange, que participa dos nossos grupos de estudos, é uma pessoa muito querida. Então, conhecer a SPID, eu conheci primeiro através da Solange, e ela fala muito de vocês como uma instituição extremamente produtiva e interessante, não? Então, minha curiosidade de estar com vocês está agora plenamente satisfeita. Muito prazer a todos, é uma honra estar com vocês. Márcia é muito contente porque conosco SPID hoje versus Solange, que faz parte de questo grupo. Esse grupo que eu tenho vários grupos de estudo, e um deles é com Fausta e meus amigos italianos que estão aqui. Nós temos um grupo de estudos há 20 anos, esse grupo se reuniu depois da morte do professor Ferrari, Armando Ferrari, um ítalo-brasileiro, psicanalista de São Paulo, e que tem uma obra muito interessante, que ele propõe a gente uma teoria que ele chama a teoria do eclipse do corpo. Armando Ferrari propõe uma teoria eclipse do corpo. A teoria do objeto originário concreto. Enfim, a Fausta vai falar melhor disso. Mas a questão do eclipse do corpo é muito interessante porque ela tem a ver com a questão do tempo também, né? Que a proposta é falar sobre o tempo e as intercorrências que isso podem acontecer nos nossos consultórios, né? Então, é muito interessante porque versus o tempo. Só isso. É assunto. Olha, vamos lá. Então, eu pensei que como seria o tempo da psicanálise, né? O que é o significado do tempo para nós quando estamos trabalhando com os nossos pacientes? Qual é o significado do tempo quando nós lavoramos com o nosso paciente? Que tempo é esse desse encontro? Como é questo tempo de questo encontro? Então, eu penso que eu gostaria de começar em duas imagens da mitologia grega. Ele vai cominciare dos personagens, na verdade, dos personagens da mitologia grega. Da mitologia grega. O Cronos, por exemplo, que todos conhecem, né? O Cronos do tempo, Deus da linearidade do tempo. Cronos, Deus do tempo. Da linearidade do tempo, é muito importante, né? E o tempo linear. Que vai desde o ponto zero, ou seja, desde o momento do espermatozoide que o óvulo se encontra, ponto zero, até o momento em que nós vamos embora para outro canto, sabemos lá para onde, né? Conforme as pessoas dizem, uns dizem que fulano morreu, faleceu, fez a passagem, então conforme a visão da morte se fala de uma maneira a respeito desse momento onde a vida assume outra perspectiva. Dessa maneira, você me fala dela morte. Mais posso. Tá vendo? Estou falando esse microfone, olha lá. Estão me ouvindo agora? Não, não faz diferença, mas então vamos lá. O microfone não é para a gente, é para quem está fora. Tá bom, então eu vou fazer uma coisa que eu acho que vai facilitar. Melhorou assim? Sim. Viu? É melhor coisa. Não, o microfone. Tem que explicar ela que é o pessoal que está assistindo fora daí. Assim deu? Pronto. Não, mas eu vou ficar assim. Então,
você vem. Aqui quem está atrás, né? Mas não, quem está em casa. Elas falaram que tem não. Um trio de pessoas que vêm aqui que estão fora assistindo no YouTube. Muito interessante. Mas estão todos me ouvindo agora? Inclusive o YouTube ali? Bom. Então, eu estava falando da questão do Cronos e da linearidade do tempo, certo? Mas tem um outro personagem de mitologia grega que eu sou mais simpática com ele. Eu gosto dele. C'è un altro personaggio che lei è più simpatica. Permé. E o tal personagem chama-se Kairos. Kairos, questo altro personaggio. E Kairos tem uma certa divergência do Cronos, porque o Cronos faz o tempo assim. Lui diverte del Cronos. O Kairos marca. O Kairos é aquele que marca o tempo. Kairos marca um instante. il tempo. O acontecimento do aqui e agora. Quando succede il tempo. Do instantâneo. Qui e Enfim, adesso. aquilo que são os acontecimentos da vida. Quello che succede nella vita. Esses são os acontecimentos que nos importam. Esses são os acontecimentos do nosso trabalho. Não trabalhamos com a linearidade. Noi non lavoriamo con la linearità, però mas com os acontecimentos quello che da vida succede de cada um, nella no vita seu di ognuno. momento de vida. Como disse a nossa colega ainda há pouco, que estava falando com vocês, fazendo a experiência dela com criança, por exemplo. Um momento de criança, Lei ha parlato momento sull'esperienza con i bambini, de adolescente, adolescenti, adulto jovem, o idoso. Quer dizer, cada um desses momentos tem um sentido, né? ognuno in questo momento ha un senso. Por exemplo, eu tinha um pacientinho, fofinho, ele tinha 4 anos. Io avevo un bimbo di 4 anni E um dia ele sentadinho ali, muito sério, com os brinquedos na frente, se vira lui para mim. giocava e diceva: Eu tenho uma coisa muito importante para falar para você, una cosa per raccontare a te, mas que aconteceu há muito tempo ma che è atrás, successo da molto tempo na minha vida. nella mia vita. Imagina, né? Quanto tempo atrás eu não sei Un jogar tempo, assim, un imagina, tempo, fa né? molto tempo. Quanto tempo atrás para uma criança de 4 anos? Che succede con un bimbo di 4 anni, bambino? Andamos mais um pouco no tempo. Andiamo nel tempo, Um adolescente, uma mocinha un altro de adolescente, 14 una anos, ragazzina, e me diz também, Márcia, mi ha detto: me aconteceu uma experiência horrível há muito tempo mi è atrás. successo una cosa terribile un tempo fa. Vejam, é a mesma frase. È la stessa frase. Andamos mais um pouco. Andiamo un po' di più. Uma jovem mulher, Una giovane donna traumatizada com a sua sexualidade de muito tempo atrás, con un trauma della sua sessualità da un tempo fa, com 22 anos. con 22 Que anni. tanto tempo de sexualidade seria Che esse? tempo è di questa sessualità? Traumática. Mais um pouco. Un po' di più. Aos 45 por aí. Un 45 Por aí. Em volta. verso 45. Da Kairos. 45. Kairos. E aí? Márcia, olha, meu casamento de muito tempo não está dando muito Márcia, certo. mio matrimonio non va bene. Quanto tempo casada? Quanto tempo di matrimonio? Uns 12, 15 anos máximo. 12, 15 anni. É. Uma forma de contar o tempo. È una maniera di raccontare il tempo. Fare Andando mais conto. adiante, Un po' di più di tempo. um senhor Un uomo chega no meu consultório a mandado do seu cardiologista, porque tinha um problema grave do coração. arriva e ha una situazione difficile con che? No suo cuore. Con il suo cuore. O seu cuore não está a bater bem, né? Il cuore non va bene. Então, esse senhor me diz, Questo uomo dice: Márcia, a minha vida começou há muito tempo atrás essa questão profissional que me faz ficar nervosa. Márcia, minha vita ha cominciato tanto tempo fa con questa situazione professionale Que me faz ficar nervoso. che io rimango nervoso. Bom, então temos 3 ou 4 exemplos que eu estou dando para vocês. Ci sono eu até 4 esqueci esempi che io quantos, racconto qui, do tempo da psicanálise. del tempo della psicanalisi. Que tempo é esse? Che questo tempo è?
que tanto tempo temos dentro de um momento analítico. Che abbiamo in questo tempo, nel tempo analitico? Porque quando o meu paciente chega, Quando o meu paciente arriva, o paciente das 10, paciente della por exemplo, dieta, per esempio, eu sou a analista das 10 também. io sono analista della Porque dieta. aqui eu fui às 9, aqui eu fui às 9 horas, Nella lista che io sono stata alle 9 e aqui eu vou ser às 11, e che io sarò alle 11, não é a mesma que non está è la sendo às stessa, 10. non è la stessa persona. Então, o tempo também é diferente para mim. Il tempo è diverso per l'analista. Porque a minha maneira, o meu momento de estar com essa pessoa, Minha que maneira eu di vou entrar na stare grande aventura con questa avventura da sua vida e acompanhá-lo nesse della sua vita, tempo que ele vai estar comigo, e stare con loro, é um tempo cairótico, è un tempo cairotico. não caótico, Non è caotico, mas cairótico, que pode até ser caótico, vero mas cairotico. não necessariamente. E dentro do Cronos, é praticamente insignificante. È insignificante questo tempo del Mas Cronos. pode ser, ao mesmo tempo, Può essere allo stesso tempo o tempo mais importante da vida daquela pessoa naquele momento. il tempo più importante di questa persona in quel momento. Porque o que acontece nesse tempo que eu vou estar com ele, Quello che succede in ou questo com tempo, ela, com essa pessoa, quando com sono essa con lei criança, o con com lui, essa adolescente, não importa. con questo adolescente, con questa Nesse persona, tempo, às vezes, pode in questo acontecer uma tempo coisa può succedere qualcosa dentro da vivência dela ali comigo, in questo que momento pode mudar, às vezes, che può cambiare toda a vida dessa pessoa. tutta la vita di questa persona. Essa pessoa pode se tornar uma outra coisa para ela mesma. Essa persona può rimanere una altra persona. Porque quando a gente se encontra com a gente mesmo, Quando noi ci veniamo in questa situazione, e isso é uma das coisas que o trabalho analítico nos permite, ou tem esse objetivo, no lavoro analitico noi abbiamo questo obiettivo, que é o encontro de si consigo che è mesmo. l'incontro di sé con se stesso. Muitas vezes esse encontro pode ser tão impactante Alcune volte è così importante que muda totalmente che può cambiare tutto o que a pessoa pensa de si mesma, quello che la persona pensa di se aquilo que ela stesso, encontra de si, quello che a persona a sua incontra, verdade, a sua vivência consigo mesmo. da sua vicenda con se stesso. Por isso, Per a questo, aventura analítica não é para os fracos. l'avventura analitica non è per persone deboli, Só os corajosos só para chi ha coraggio, que têm o desejo chi c'è questo Realmente. desiderio de se conhecer di si conoscere. através desse processo, Verso questo processo, dessa viagem incrível, questa viagem incrível para dentro de si, da dentro di si proprio, acompanhada de uma pessoa que se dispõe a estar com a gente, insieme a uma outra persona che si dispone a stare acompanhá-lo com o seu Estar sentir insieme. também, com o seu ser também ali como analista. per essere un buon analista. Não sapevo ser um bom analista, mas está lá, né? Stare lì, Tentando acompanhar essa grande aventura, stare insieme, sabendo também, o analista, que para ele, esses encontros, e cada encontro com cada pessoa, é também uma aventura. per questo Porque a analista, gente não sabe o que anche per esse l'analista, paciente è vai nos un'avventura, trazer como impacto na nossa maneira de ser. perché questo paziente fa un impatto na persona dell'analista. Então, nesse encontro analítico, In questo incontro analitico, nesses dois sistemas vivenciantes, due sistemi che vivono questo insieme, o encontro sempre é alguma coisa de novo. o incontro è sempre una cosa Que a di gente não nuovo, sabe quem é a pessoa que está ali no che começo. non sappiamo E quem chi è será quella as persona pessoas depois dessa experiência ter acontecido naquele momento. e come sarà questa persona dopo questa esperienza. Viam uma vez numa simpósio em São Paulo, disse o Uma seguinte: volta Bio a São Paulo, se numa sessão analítica, num encontro analítico, se não houverem duas pessoas com medo, se una seduta non c'è due persone con paura, então é porque não está acontecendo nada. perché così non succede niente. Então eu trouxe só um pouco da minha experiência para vocês. Lei ha portato qui
Sua experiência. Eu tenho 55 anos de profissão, provavelmente mais idade do que muitas pessoas. 55 anos lavorando como analista. Molto Posso di dizer più uma di voi. coisa dessa experiência? Devo dire uma coisa de com essa experiência. É uma das profissões mais belas que existem nesse mundo, É o mestiere più bello di questo mondo, porque nos permite viver e experienciar várias vidas. ci permette di esperienziare uma série de vite. Não temos uma pessoa, mesmo essa pessoa, nunca se repete a si mesma em nenhum momento do trabalho. A pessoa que começa e a pessoa que termina a mesma sessão com a gente Uma já não é pessoa, mais a mesma. uma pessoa quando comincia um lavoro, quando finisce é uma outra pessoa. Essa transformação, esse movimento que acontece dentro do Com essa paciente, trasformazione, com esse movimento, acontece também dentro da gente. succede anche con gli analisti. Estamos num objeto vivo. Nós, Somos vivos, nós siamo objeto vivi, experimentando uma coisa jamais acontecida antes e que jamais vai poder acontecer depois. nós experienciamo uma coisa diversa de todo o tempo. Kairos, Kairos. o nosso grande significante ali, E o nosso isso. grande significante. que eu quis trazer para vocês um pouco dessa experiência, dessa profissão incrível. Questo mestiere molto incrível. Obrigada. Obrigada, Márcia, por essa excelente fala que nos toca profundamente. A todos os psicanalistas aqui presentes, certo, Fausta? Vamos agora, Fausta Romano. Agora, Fausta Romano não sabe mais do que falar, porque depois da Márcia seria impossível colocar Márcia, alguma não coisa. sabe cosa pode dire. Mas não sei. Ela falou que eu deveria falar do corpo, do objeto corpo, é isso? Eu vou falar o que você deveria falar. Eu deveria fazer isso? Não sei se eu vou falar do objeto corpo. Márcia chiesto per Fausta dire sua experiência com o corpo. Mas tem muitas ideias, tenho muitas ideias neste momento que estão correndo demais na minha cabeça, então não sei onde vou começar. Lei não sa come cominciare. Eu já comecei, é verdade. Primeiro, a Márcia falou do professor Ferrari. O professor Ferrari foi um psicanalista italiano, mas ele se considerava brasileiro, porque viveu um tempo longo no Brasil, desde quando era jovem, e ele começou a sua formação psicanalítica como kleiniano, mas a um certo ponto ele encontrou o Bion, quando o Bion foi aqui no Brasil. Você fala sulla biografia de Armando Ferrari, não tinha. Não, mas eles me compreendem, porque o meu português não é um português, na verdade. Então, eles podem me entender, acho, não é assim? Então, o que aconteceu? Que o Ferrari foi bem interessado para o que o Bion estava trazendo na psicanálise, porque ele era também um antropologista, se fala, antropólogo. Então, ele trabalhava com seres humanos, ele ficou durante 3 anos no Alto Xingu, enquanto antropólogo. Então, ele conhecia bem, e também para sua experiência pessoal, a importância e a centralidade da dimensão da corporeidade. E quando o Bion chegou, algo das hipóteses do Bion chamaram a atenção dele e ele foi pegando ideias e transformou, e ele foi além do pensamento do Bion também. Que estou querendo dizer? Que quando o Bion falava começou a falar, colocar a questão do pensamento como um resultado do funcionamento da função alfa e da necessidade de proteger este funcionamento da função alfa através da barreira de contato dos objetos beta,
Ferrari pensou que não era mesmo assim, mas que estes objetos beta seriam recolhidos por uma função que ele chamou de função alfa, beta ao início, e seria a função beta que dá início à função alfa, ou seja, seria a corporeidade que permite o nascimento da função da psiquicidade, e não o contrário. Essa foi a sua intuição. Ele falou disso com Bion, ele escreveu um artigo que está publicado na Revista Brasileira de Psicanálise, que eu penso foi o início da sua colocação que ele desenvolveu ao longo da vida inteira. E que trouxe a dimensão corporal como, contemporaneamente, a origem da psiquicidade e o único objeto da psiquicidade mesma. Ou seja, a nossa mente tem como objeto o nosso próprio corpo, porque com a tarefa de poder diminuir e filtrar a intensidade das sensações e emoções que sempre surgem em cada momento da nossa corporeidade. A gente aqui pode ficar sentada e escutar todas as besteiras que eu estou falando só porque o corpo de vocês está tranquilo, não está assinalando nada de muito preocupante. Não é? Acho que seja assim, porque se não for assim, vocês não poderiam ficar sentadas tranquilos falando para mim e tentando de entender o que eu estou falando. Mas se neste momento dor de barriga, dor no pé, ou não sei o que, ou no coração, se apresentasse no corpo de vocês, vocês não poderiam ficar tranquilos aqui. Vocês precisariam se cuidar do que está acontecendo no vosso corpo, para entender o que está acontecendo. Não sei se estou conseguindo me fazer entender, porque o conceito é bem complexo. Significa que continuamente corporeidade e psiquicidade são conectadas entre elas de um jeito mais ou menos harmônico. E o corpo é presente. O nosso corpo só tem o tempo presente. O corpo é presente. O corpo não fica no passado, não pode mais voltar para o passado. O corpo não vai para o futuro, não pode antecipar o futuro. Nosso corpo só fica aqui, presente, presencial. Então, o tempo e a questão temporal está bem conectada com a dimensão corporal que nós temos, que está de onde continuamente a nossa mente está nascendo para protegê-lo. Na relação analítica, a Márcia colocou muito bem a questão do tempo presente, do tempo do Kairos. Porque tudo acontece no momento em que nós estamos dentro da sessão em relação com o paciente. Acontece em nós, acontece no paciente, acontece algo. Mas eu penso que a relação analítica tem duas dimensões temporais, Kairos e Cronos. E que Cronos é tão importante quanto Kairos. Por que eu falo isso? Porque na minha experiência tem um tempo, o início, o princípio, o começo da relação analítica, em que é bem importante, o tempo desaparece. O tempo linear, o tempo do Cronos desaparece. E é bem importante o analista analisando se colocar no que está acontecendo no momento do encontro analítico para permitir ao analisando de descer dentro de si mesmo e conhecer não só as suas sensações e percepções, mas o que está acontecendo dentro de si, as suas defesas, as suas angústias, tudo que faz parte de ele mesmo. Então, esse Ferrari chama de verticalidade, ou seja, de uma relação da pessoa com si mesma. Então, o analista, na primeira parte da relação analítica, tudo vai colocando no que acontece no analisando. Também se ele fala de mãe, da sua mãe, do seu pai, do analista mesmo, ele utiliza tudo isso, o analista, como algo que o analisando está falando de si. Ele está falando de si através de todo este mundo que ele traz
dentro da relação analítica. Ele falava que o analista pega o analisando e chega com ele no fundo do seu sistema, no fundo do seu funcionamento psicofísico, psicocorporal, no fundo das suas defesas e das suas angústias, para ele poder conhecê-las e dar significado a tudo isso, e encontrar um significado, que é o paciente mesmo que dá, não é o analista, porque cada um de nós sabe sobre si mesmo, mas não sabe de saber. Então, nós podemos só ajudar o analisando para saber o que ele mesmo já sabe, mas não sabe de saber. Esse é um tempo de trabalho que, na minha experiência, tem um tempo, mais ou menos uns 6 meses, um ano, para chegar até o fundo. Porque o trabalho, a palavra, a atenção, tudo está concentrado no aqui e agora para chegar até o fundo. Mas tem um momento em que esta modalidade, esta situação muda. A gente entende que o analisando foi consigo, conseguiu ficar consigo. Então, ali podemos mudar e podemos pensar que esta história, este romance analítico, até poderia terminar, mas não termina naquele momento. Ali nós podemos falar com o analisando que esta história não é infinita, tem um fim, vai acabar. E a gente em conjunto vai decidir quanto tempo leva para chegar até o fim. Naquele momento acontece algo de bem impactante, porque se a relação analítica tinha funcionado até aquele momento, quando eu introduzo o tempo linear, eu estou introduzindo o fim e a morte. Este levanta todas as angústias do analisando. Então, parecia que, quando eu não conhecia isso, eu pensava de ter errado tudo, que não era o tempo para terminar, para acabar, mas não era isso. Mesmo porque a relação tinha funcionado, o analisando, na presença do tempo linear, que entra como uma surpresa para ele, fica transtornado, fica angustiado, ele não sabe mais o que fazer. E ali inicia uma segunda parte da relação analítica, que durante a qual o analisando pode retomar tudo que ele já encontrou, mas de uma modalidade diferente. E se torna mais importante a relação com o outro, a relação com a vida, e ele tem que utilizar tudo que já ele conheceu na vida mesma. Não é que antes ele não vivia, mas agora a vida entra na relação analítica stessa, mesma, até o final. Então, introduzir o tempo linear é um instrumento bem importante para o analisando ter consciência de si, para o analisando se saber o que ele está vivendo. O que eu estou trazendo não é só uma relação analítica normal, mas, por exemplo, essa questão temporal é muito importante quando a gente trabalha com doentes terminais. Não sei se vocês têm experiência de trabalho com doentes que só têm um tempo limitado de vida na frente deles. Você tem? Você tem? Então, você me pode entender. Porque ali a questão do término é sempre presente. Ali o tempo e o ritmo, a Silvia falava do ritmo, o ritmo da sessão muda, porque nós não temos tempo, temos um tempo limitado. Então, cada sessão poderia ser a última sessão. Então, introduzir o fim, o término, também através da doença terminal, que já tem ao final, o término dentro de si, permite de dar mais sentido à vida e a tudo que está acontecendo naquele momento. Solange, o que você acha?
Eu não sei se o paciente iria voltar na próxima vez. Então, tudo que eu posso fazer, tudo que eu posso dizer, tudo que pode ser trabalhado, deve ser trabalhado no aqui e agora daquela sessão. Porque o tempo é contemporaneamente Kairos e Cronos. Não é só Kairos, não é só Cronos. Também, igualmente, o tempo assume outro significato quando eu trabalho com um adolescente. Por quê? Porque o que acontece na adolescência, entendendo com a adolescência a primeira parte, a puberdade, ou seja, no momento em que o corpo cambia, muda, se transforma. E para a mente da criança aparece um novo corpo que ele não conhece, desconhecido. Ali o tempo corre ou para. Se transforma, a dimensão temporal se transforma, ou vai muito rápida, porque a mudança do corpo poderia ser representada com quando o cactus, a flor do cactus nasce, sabem que a flor do cactus nasce numa noite, em um tempo muito breve. Durante uma noite antes você não tinha flor, no dia seguinte você acha que tinha uma flor maravilhosa. Então, a transformação do adolescente é parecido com o tempo do aparecimento da flor do cactus sobre a planta do cactus. E a mente fica angustiada, transtornada, não sabe o que fazer. Era uma pessoa antes e agora não sei quem sou. Este muda a percepção do tempo. O tempo corre, o tempo para. Eles não sabem como se colocar dentro do tempo. Mais uma vez, o tempo muda quando você trabalha com pessoas idosas. Porque ali, a pessoa que é idosa, falamos de idosa, de que tem um tempo de vida já para trás, o risco é que ele possa se refugiar no passado. Então, ele possa levar para a sessão só as suas lembranças de quando ele era, de quando ele foi, mas que ele não é agora, porque ele não quer enfrentar o tempo que ele tem na frente, que não sabe quanto tempo é, mas é um tempo mais reduzido. Melhor se refugiar no passado. Então, nós não podemos permitir isso, porque se nós permitíssemos uma pessoa idosa de se refugiar no passado, estaríamos tirando a possibilidade de viver o tempo que ele tem para viver agora. Assim como, um pouco diferente, mas é parecido com uma pessoa que tem uma doença terminal. O mais importante é trabalhar no tempo presente. Tudo que pode ser utilizado. Eu trabalhei com uma moça de 25 anos. Durante um ano, ela tinha um câncer da pele, um melanoma grave, já estava com metástase. E ela veio para a sessão, para a primeira sessão, e começou a me falar do seu pai, da sua mãe, da sua irmã. E eu disse: olha, você que queria fazer, porque você tem um killer no seu corpo, você sabe isso? Você queria utilizar o tempo de vida que você tem ou queria perder o seu tempo? Me diga. Porque se você queria perder o seu tempo, eu não poderia ser útil para você. E parece muito duro, mas foi preciso, porque naquele momento ela escolheu de continuar a trabalhar comigo para ficar no seu tempo, que foi um ano de vida, daquele momento até a sua morte. E ela estava estudando na Inglaterra, então eu disse para ela se eu pudesse aconselhar um outro analista. Ela disse: não, senhora, eu quero trabalhar com você. Então, trabalhei com ela de internet. E ela estudava arquitetura de móveis também, de arredamento interno, dos interiores das casas. E um dia ela me ligou e me disse: doutora, eu venci uma gara, porque a minha construção da minha
Mesa foi aceita e agora está em todas as revistas de, Le avinto uma garra de arquitetura. e ela estava com todo o corpo machucado por causa do seu melanoma. Então, a um certo ponto, ela percebeu que não podia mais ficar ali com seu namorado, que seu namorado estava se tornando seu enfermeiro, e me disse: Eu não quero isso, então eu volto para a Itália. Voltou para Roma, eu fui com ela. E ela me disse que antes disso tinha uma possibilidade, um desejo de voltar para o mar do Brasil, falamos assim, um mar quente com calor. E estava sonhando em fazer isso, mas a sua doença não permitiu. E ela disse: Não tem problema, eu volto para a Itália, pego banheiro na minha. O banheiro, pego um banheiro quente e imagino de ficar no Brasil. Em cada momento, a sua mente era capaz de acompanhar o corpo que estava reduzindo a capacidade de viver. Mas aquele que me impressionou muito é que eu ajudei ela a viver até o último instante da vida dela, com participação e com felicidade também, apesar da doença, até quando ela faleceu. Então, cada instante é sempre presente, cheio de significado, se a gente tem presente que a vida não é eterna, que vai acabar. Se a gente pensa que a análise não é eterna e que vai acabar. Então, tem um tempo de Kairos e tem um tempo de Cronos, no mesmo momento. Teria muitas coisas para colocar, mas penso que melhor eu acabar aqui, para chegar aqui. Se vocês tivessem pergunta, não sei. Por favor. Meu nome é Túlio, estou aqui por enquanto como intruso, vindo das ciências exatas e muito curioso com a vida. Como é que é o nome dela? Meu nome é Fausta. Fausta, a sua fala me impregnou de uma série de impressões. Eu tenho uma pretensão meio que arrogante de querer entender rápido o setting analítico sem nunca ter passado por um como analista. Mas eu já adiro de imediato algumas concepções de que acredito eu que vão me conduzir para o setting. Para o setting? Para o setting analítico. Dentre elas, é que a vida é um processo. Eu não pedi para entrar nesse processo. A única certeza que eu tenho é que eu vou sair dele. O analisando, quando procura a busca por um equilíbrio da sua condição psíquica ou para um alívio para o seu sofrimento, ele passa por acredito eu, que ele passa por um período para chegar à decisão e procurar o analisando. Então, cada um sabe, tem até uma música popular nossa, brasileira, que diz o seguinte: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu acredito, Fausta, que o Cronos, ele não só rouba o nosso tempo, portanto, linear. Eu tenho que viver esse tempo. Não. A meu ver, da mesma maneira como eu tenho a concepção, eu posso ter a concepção de que ele rouba o tempo, ele me dá o tempo seguinte.
imediatamente ele ou a vida nos dá um tempo seguinte. Então, esse tempo não é roubado. Então, para mim, eu fico assim um pouco com uma concepção respeitando as diversidades de pontos de vista, de que, sendo repetitivo, que a vida é um processo. Eu não tenho que ter pressa de viver. Eu tenho que simplesmente de viver. Se eu não estou bem, eu vou procurar um analista para eu equilibrar os meus sofrimentos e a minha condição psíquica. Poderia comentar alguma coisa a respeito disso? Às vezes é a vida mesma, não temos só a análise para nos ajudar. Às vezes é a vida mesma que nos ajuda com seus acontecimentos, não? Ou não. É? Ou não. Ou não, dependendo, não sabemos. Dependendo também da modalidade em que nós lidamos com o que acontece na nossa vida. Cronos comia os seus filhos, esse é o personagem mitológico. Ele comia seus filhos. Então, estou pensando que Cronos nos ensina também que não podemos voltar para trás. De nenhuma maneira. Nem o nosso corpo, de nenhuma maneira, poderia voltar para trás. Desejando ou não desejando. Algumas vezes é desejável, algumas vezes não é desejável voltar para trás. Ó, mas de Faustina, jeito nenhum Faustina, podemos. nem com toda a cirurgia plástica não volta para trás. Claro que não. Menos, ainda menos que com a cirurgia plástica. Não tem jeito. Não tem jeito. Só podemos ir para frente, esse é o problema. Lembro também, não sei se tem sentido, mas me veio para a mente agora, de uma frase do Bion, que falou mais ou menos assim: tem duas cissuras se chama, impressionantes, o nascimento e a morte. E não podemos fazer nada, nem para uma, nem para outra. A única coisa que podemos fazer é inflar sobre aquela pequeno fogo, pequena flama, que está na frente de nós, que seria a vida do paciente nossa, para tentar de ajudar a viver. Mas não podemos fazer nada, nem para o início, nem para o fim. Mas entre o início e o fim, tem algo que nós podemos fazer, ajudar a viver. Isso significa em todas as situações. Também, eu continuo, eu insisto, também com as doenças do corpo. Porque quando um paciente recebe o diagnóstico que ele tem uma doença que não vai parar, que só pode viver um tempo, algumas vezes os médicos dão um tempo, meses, um ano, não sei quanto, para o paciente, naquele momento, a morte está ali, no instante do diagnóstico. Então, o tempo para. E ele para de viver a sua vida. A coisa que nós podemos fazer é como uma magia, não sei o que dizer, porque o tempo, na realidade, o tempo não existe, é uma invenção do homem. Mas podemos fazer como se existisse. E chamar a atenção dele sobre o fragmento de tempo no qual ele fica. No fragmento. Porque se você acha o tempo como uma série de fragmentos, mas se coloca no fragmento presente, você tem na frente de você um tempo muito comprido. Esse é um engano da mente, mas é útil para ajudar uma pessoa que sabe que tem um tempo limitado para viver, para poder viver aquele tempo que ele tem. Fragmento para fragmento. É uma invenção, mas é muito útil. E eu penso que nós deveríamos fazer a mesma coisa. Também não tendo uma doença terminal, porque todos somos terminais. Todos nós iríamos falecer, a nossa vida vai acabar. Então, se só pensássemos nisso, nós conseguiríamos ficar kairos, como fala a Márcia, não é? No fragmento de tempo presente, que é precioso. Por quê? Porque nunca voltará. Nunca pode voltar. Depois, não tem.
Eu faço assim, eu depois eu escrevo, depois eu faço isso. E se não tivesse depois? Nunca sabemos se teria um depois. Então, por que não agora? Por que perder o tempo? Não é? Fausta, então, esse conceito, o que você acha, esse conceito da psicanálise de regressão? Eu já respondi. Eu já respondi. Não é regressão. Porque nunca podemos regressar. Nunca. O que nós vemos, algumas vezes, posso trazer um exemplo clínico que expressa muito bem. O que nós vemos não é uma regressão, mas é um momento em que a pessoa não consegue utilizar as suas capacidades adquiridas até aquele momento, então parece voltar para trás, mas em nenhuma maneira ele pode. Eu trabalhei com uma moça quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico, de 20 anos, que parecia que todo mundo falava: ah, olha como é regressada, porque parecia uma criança. Ela nunca sabia comer, se cuidar de si, nada. Os psiquiatras fizeram um diagnóstico de hebefrenia, que agora nem se utiliza, mas eles fizeram. Era gravíssima, era gravíssima. Mas aconteceram coisas. Por exemplo, a um certo ponto, ela não tinha mais a noção de nada, do eu, do tu, do você, do tempo, de nada. Acabou tudo. A um certo ponto, eu trabalhando com ela, eu encontrei ela que estava no corredor do hospital, na frente de um relógio que estava na parede, olhando para o relógio. Estava bloqueada olhando para o relógio. Então, eu peguei o meu relógio e dei para ela, falando: este é o relógio. Ela olhou e começou a chorar. E falou: eu não entendo nada, não entendo mais nada, não estou entendendo nada. Eu pensei: se eu dou um relógio a uma criança, um recém-nascido, ele chora. Ele não chora. Facilmente ele não chora, porque é um objeto que ele não conhece. Mas a minha paciente tinha conhecido o tempo, só que naquele momento ela não sabia o que era o tempo. Mais uma coisa com esta moça, que no atendimento dela eu aprendi muitas coisas. Ela, um dia os enfermeiros me chamaram dizendo: olha, mas esta paciente que parece uma criança, uma criancinha, é bem estranha, porque quando me abraça, ela me abraça como uma mulher, de um sentido sensual. Então, como é essa história? É uma criança ou não é uma criança? Eu disse: não é uma criança, não é regressado, não voltou para trás. O seu corpo é um corpo de uma mulher de 20 anos. Tem sensações, tem sensualidade. Só que ela não sabe lidar. Então, cuidado, você não aceite muitos abraços dela, porque ela neste momento está confundida, não sabe. Não sei se respondi sobre o conceito de regressão. Bom, eu acho que tá. Tem uma pergunta. Boa noite. Prazer. Essa história é chata. Ok, desculpe. Então, preciso repetir tudo? A pergunta que eu estava tentando elaborar é como se dá assim, essa dimensão corporal num atendimento online, né? Assim, eu fiquei pensando se a sonoridade, a imagem do analista e do analisando também
se esses dois elementos eles podem dar conta de uma presentificação desses corpos. Essa pergunta já gostei que você disse que estava tentando organizar uma pergunta, porque perguntar não é fácil. Concordo com a senhora. E se esta pergunta continua voltando, porque é claro que a gente acha que não tinha mais corporidade quando a gente encontra o paciente em internet. Mas, por exemplo, com aquela paciente de câncer que eu contei pouco antes, a corporeidade dela estava presente como se estava presente. Porque ela me contava suas sensações. Eu me contava que tinha um buraco na sua cabeça, para trás, aqui. Eu quis a ela me mostrar. Ela virou, eu vi o que estava acontecendo na pele aqui para trás da sua cabeça. Então, o corpo sempre existe, não para de existir. A questão é se nós tomamos conta que o corpo continua existindo, não é? Claro que não é a mesma coisa, muda. Eu tenho muitas observações sobre como muda a relação analítica se você trabalha com o paciente na frente ou com presencial, ou se você trabalha com o paciente que está no esquema do online, não é? Eu olho para o seu rosto, eu vejo, eu escuto a sua voz, ele também comigo. O corpo continua sendo presente na realidade e na minha atenção. Porque eu continuo considerando a corporeidade como algo de, como dizer, como é a base de tudo, a base do pensamento, a base da personalidade, a base de tudo. Só posso responder esta coisa aqui nesta altura, porque estamos... mas seria um assunto para discutir muito, muito. Obrigada. Novamente, antes de encerrar, eu queria dizer que quem estiver interessado, acabou de sair, cheguei a receber hoje à tarde. Microfone, porque senão não escuta. Dá para ouvir, dá para ouvir. Acabei de receber hoje à tarde o livro que é a segunda edição do professor Ferrari, com a teoria do objeto originário concreto. Eles conseguiram colocar nesse livro a parte teórica e os seminários clínicos do professor, com toda a ideia dele sobre a questão do eclipse do corpo e o corpo como o primeiro objeto da mente. É uma forma nova de abordar que ele traz para a gente toda a construção psíquica. Muito interessante. É da editora Blucher. Quem estiver interessado, depois é só anotar o nome do livro. Tá. Este livro recolhe todos os artigos que o Ferrari escreveu do início do seu estudo psicanalítico, 1900 anos 60, mais ou menos, até 1980, 83, e a parte bem interessante são os seminários clínicos, que a segunda parte são seminários clínicos, onde a gente pode ver de um jeito mais direito a modalidade dele de trabalhar, que era bem revolucionária, segundo mim. E eu aprendi muito trabalhando com ele. Quero muito agradecer a todos essa noite. Agora teremos uma confraternização. Amanhã daremos continuidade aqui às 7h30 com duas palestras muito interessantes, e sábado o dia inteiro. Estão todos convidados. Eu queria muito, muito agradecer o grupo, né, que vieram, né, da Itália, e que realmente eu acho que vale a pena a gente, pelo menos, ouvir e pode ser até crítico, né, em algumas questões, né, do Ferrari, mas eu acabei de ler uma entrevista dele, uma pessoa bem inovadora.
né? Como pessoa, eu li a entrevista como pessoa, ele contando sobre ele, realmente vale a pena. Tá? Muito obrigada, boa noite.